Olá a todos, hoje eu vou ensinar como instalar o sistema Corra. O que é o sistema Corra? Ele é um sistema de gerenciamento de bibliotecas de código aberto e licença gratuita, usado por várias bibliotecas ao redor do mundo, bibliotecas tanto escolares quanto universitárias, públicas. Ele é acessado através do navegador e ele é dividido em duas partes. O OPAC, que é a parte administrativa, onde o bibliotecário ele pode catalogar, fazer os empréstimos, fazer os relatórios, entre outras coisas. E a segunda parte é o OPAC, onde o leitor pode pesquisar o catálogo, renovar os livros remotamente e reservar livros. Nesse tutorial, nós vamos ver tudo o que é necessário para a instalação do Corra. Também vamos ver como restaurar um banco de dados, caso não seja sua primeira instalação. Vamos aprender como configurar o servidor no Cloudflare, para que ele possa ser acessado pela internet, né? Vamos aprender como fazer backups automáticos para o Google Drive. Vamos ver alguns módulos adicionais, como o módulo de adesivo, o módulo de e-mail. E vamos falar também um pouco sobre a segurança, já que ele vai estar exposto à internet. Para que o sistema ele seja acessado, ele tem que estar hospedado em algum lugar. Então, nós vamos falar em que lugar nós hospedamos o sistema Corra. O sistema Corra ele foi feito para funcionar no Linux. É possível também usá-lo no Windows. Eu vou explicar certinho como hospedá-lo no Windows, mas de forma nativa ele roda no Linux. É a forma mais estável dele funcionar. A primeira opção é através de um servidor Linux dedicado. Pode ser um do estilo hack, que é o mais tradicional, pode ser, por exemplo, um desktop, pode ser um notebook que você tenha na biblioteca. A vantagem é que ele tem um bom desempenho, já que ele não tem uma interface gráfica e os recursos, como CPU e memória RAM, são alocados diretamente para o banco de dados. O ponto negativo é que ele é apenas um servidor, você não pode fazer outras coisas nele. A segunda opção é através de um servidor VPS. Existem várias empresas que disponibilizam esse tipo de serviço no Brasil, como a Hostinger, a HostGator, entre outras. Ele é bastante estável. Você não se preocupa, por exemplo, com problemas de hardware, de dar pau no computador, isso não acontece, né? O problema é que ele tem um custo mensal. A terceira opção é através de um computador Linux com interface gráfica. Pode ser o computador que você já usa na sua biblioteca. E a vantagem disso é que o servidor e o computador que você entra no sistema, na parte administrativa, e faz os empréstimos, a catalogação, é o mesmo computador. Então você não precisa ter acesso à internet. Mesmo se estiver desconectado, você consegue trabalhar normalmente. O problema disso é que, como ele tem uma interface gráfica, essa interface ela consome memória RAM, consome CPU, mas ainda assim é uma opção bastante viável para muitas bibliotecas. A opção número 4, que é através do VirtualBox, que eu vou explicar hoje certinho como funciona mais para frente, ele faz uma máquina dentro da outra, ou seja, você tem uma máquina com Linux virtualizada, simulada, dentro do Windows. A vantagem é que isso é muito fácil de migrar para outra máquina. Você tem um arquivo da máquina virtual, você envia para outro computador, baixa o VirtualBox lá de novo e restaura com muita facilidade. A desvantagem é que ele realmente é muito pesado. Você tem que rodar tanto o Windows quanto o seu servidor Linux na mesma máquina. Isso consome muito CPU e principalmente muita memória RAM. Nós temos a quinta opção, que é através do WSL2, que é uma tecnologia da própria Microsoft, que faz algo parecido, é uma virtualização do Linux também. Tem uma boa integração com o Windows, mas o ponto negativo é que a migração não é tão fácil quanto o VirtualBox. Então agora nós vamos ver, você vai escolher um caminho aonde hospedar. Nós vamos conversar como fazer hospedagem em cada um desses caminhos, e depois, mais para frente, na parte da instalação do sistema propriamente dito, os comandos vão ser os mesmos, mas por enquanto nós vamos focar em qual opção instalar e como instalar a opção, beleza? O servidor dedicado. Eu recomendo que vocês instalem o Ubuntu Server, um sistema operacional de servidores muito bom e muito usado. É importante, ele funciona, o Corra ele funciona também em outras distribuições Linux,
como o CentOS, o Arch Linux, mas os comandos que eu vou estar passando hoje, eles são para o Ubuntu. Então, muitos desses comandos em outras distribuições Linux provavelmente não vão funcionar. Então, é importante que, se você quiser que os comandos funcionem adequadamente, vocês usem o Ubuntu Server. Vocês vão precisar do Balena Etcher ou do Rufus. Eu recomendo mais o Balena Etcher para iniciantes. Com esse programinha, você vai selecionar a sua imagem, a imagem do Ubuntu Server, vai selecionar o pendrive e vai flechar um pendrive bootável. Vai pôr o pendrive no computador e você vai entrar na BIOS através de uma tecla de atalho. Geralmente é ESC, F1, F2, F11, F12, depende do modelo da sua placa. Tem algumas opções que é importante você verificar. É importante que você desligue o Secure Boot, é importante que você deixe habilitado o Restore on AC Power Loss, ou AC Back. Para um servidor isso é muito importante, porque caso tenha uma queda de luz, ele depois, quando voltar a luz, ele liga sozinho. É importante que você desative o Fast Boot, porque ele pode causar problemas na instalação do Linux. Também é interessante que você desabilite a opção Halt On, porque ele acaba gerando algumas notificações de erros na BIOS, e isso pode acabar atrapalhando, tá? O servidor deve estar conectado via cabo na internet, isso é muito importante, porque o Ubuntu Server ele não tem Wi-Fi nativamente, então ele precisa estar conectado via cabo. Além disso, via cabo a velocidade de conexão é mais rápida, a latência é mais baixa, a estabilidade é melhor. Servidor VPS. Você acessa o servidor VPS, o terminal dele, a própria empresa que disponibiliza o serviço, ela te manda uma chave SSH, que é uma tecnologia que a gente usa para acessar o servidor remotamente. E assim você acessa. Eu vou falar mais sobre essa tecnologia mais para frente, tá? Linux com interface gráfica. Eu coloquei aqui o Linux Mint, que ele é baseado no Ubuntu, então os comandos funcionam, mas você pode usar outras distribuições baseadas no Ubuntu, como o próprio Ubuntu Desktop e o Ubuntu, que são também boas opções. E aqui, o Balena Etcher também, o mesmo procedimento do servidor com Ubuntu Server, tá? Na placa-mãe, na BIOS também é a mesma coisa, tem que colocar a prioridade da BIOS para iniciar pelo pendrive, tem que lembrar disso também. O Windows, hospedar no Windows via VirtualBox, que é o que nós vamos fazer hoje. É muito importante que, se você escolher essa opção, que você ative a virtualização na BIOS. Então você vai ter que iniciar o PC, entrar na tecla de atalho e tal, e vai procurar por opções assim, com esse nome: Intel Virtualization Technology ou SMV Mode. Depende se a sua placa for da Intel ou da AMD. Você vai precisar habilitar essa opção para que possa acontecer a virtualização, para que isso funcione. Coloquei aqui o link para vocês baixarem o VirtualBox, para baixar o Ubuntu Server também, é o mesmo sistema operacional, né? E por último, temos o WSL e a mesma coisa na questão da virtualização, que você vai ter que ligar na BIOS, beleza? Só que é um pouquinho diferente, você vai ter que vir no PowerShell e você vai digitar WSL, install. Daí assim, você vai pesquisar aqui na busca e vai aparecer o Ubuntu. Você vai clicar com o botão direito e fixar no iniciar para ficar mais fácil. Muitas dessas opções é importante que você entre na configuração de energia do seu computador e faça com que ele não se desligue sozinho ou que entre no modo standby sozinho, porque o servidor vai parar de atuar, né? Então é importante que você verifique isso. No caso do Ubuntu Server, daí não precisa, tá? Agora nós vamos criar a nossa máquina virtual. Nós vamos aqui no nosso VirtualBox, vamos nessa opção aqui, página inicial, e vamos clicar aqui em novo. Vamos dar o nome. Pode dar um nome de preferência, tá? Vamos selecionar a imagem do Ubuntu Server. Opa. Aqui, o Ubuntu Server. É importante que você desmarque essa opção, porque ela pode causar problemas se você deixar ela habilitada. Vamos em próximo. Vamos definir os parâmetros de hardware, né? Vamos por mais memória RAM, 4 GB, 2 núcleos de CPU.
Dificilmente ele vai usar mais de 25 GB, mas vamos por 40 para ter uma margem. Beleza? Finalizar. Agora que a máquina está criada, vamos clicar com o botão direito, ir em configurações. Vamos em rede. Vamos aqui mudar de NAT para modo bridge. Ok? Vamos inicializar a máquina. Vamos na opção Try or Install Ubuntu Server. Vamos pôr em português. Continue sem update. Concluído. 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 Continue. Usar o disco inteiro, né? Na máquina virtual, então não tem nenhum problema, não vai pagar nada. Concluído. Continue. Vamos definir um nome para a máquina. Vou colocar o nome de servidor. Vamos definir uma senha. Recomendo que seja uma senha forte, que você anote ela. Continue. É importante marcar essa opção, está OpenSSH, para a gente controlar remotamente a máquina, né? Opa, eu voltei sem querer. Concluído. Agora esse passo ele é um pouco demorado. Eu vou fazer um corte, daí depois que reiniciar a máquina eu volto. Beleza, o servidor acabou de reiniciar. Vamos colocar o nome de login, que eu coloquei servidor. Vamos pôr a senha. Ok, agora nós vamos digitar no terminal IP, espaço A, tudo minúsculo, para ver o IP da máquina. Beleza. Agora nós vamos conectar no SSH para a gente conseguir colar os comandos, já que não dá para colar o comando direto na máquina. Daí o SSH ele faz essa ponte. Vamos digitar aqui SSH, o nome da máquina, que é servidor, arroba, e agora o IP que a gente descobriu aqui, que é 192.168.100.91. Ok, vamos digitar aqui yes para confirmar. Vamos pôr a senha que a gente tinha definido antes. Beleza. Agora a gente tem que dar permissão de administrador no Linux. Então, para isso, nós vamos digitar sudo su. Desse jeito. Enter. Vamos digitar a senha de novo. Agora está com privilégio de administrador. Agora nós vamos voltar aqui para o artigo que eu escrevi. Eu até coloquei em negrito aqui para ficar fácil de colar os comandos, né? Lembrando que ele vai estar disponível na descrição do vídeo para que vocês possam colar, copiar e colar os comandos em sequência. Dessa forma fica bem mais fácil. Nós vamos primeiro atualizar a máquina com esse comando, sudo apt update. Beleza, sudo apt upgrade. Aqui ele está pedindo se deseja continuar S ou N, sim ou não. Se tiver em inglês vai ser yes ou no, Y, vai ser confirmar com Y, mas aqui, como está em português, vamos confirmar com S.
Agora o comando sudo apt auto remove para limpar. Vamos instalar o Nano, ele é um editor de texto via terminal. Geralmente vem instalado, mas é mais por precaução. Agora vamos adicionar os repositórios do Corra. Vamos copiar, colar. Agora o segundo. Ok. Agora atualizar novamente os repositórios. Beleza, vamos instalar o MariaDB, que ele gerencia o banco de dados. Agora vamos definir a senha do MariaDB. Recomendo que vocês anotem sempre as senhas. Ok, agora a instalação do Corra em si, que é meio demorada. Eu vou fazer um corte, depois que estiver instalado eu volto. Beleza, agora nós vamos editar um arquivo de texto usando o Nano. Aqui em intraport nós vamos pôr 8080. Daí para salvar nós vamos segurar Ctrl O. Daí nós vamos clicar Enter para salvar e agora Ctrl X para sair. Mais alguns comandos. Mais um arquivo de texto que a gente vai editar com o Nano. Clicar Enter aqui. Vamos escrever Listen 8080, que são as duas portas que funcionam, o OPAC e o Staff. Então, a mesma coisa, vamos segurar Ctrl O, clicar Enter para salvar, depois apertar Ctrl X para sair. Vamos iniciar os serviços agora. Habilitar módulos. Resetar, né? Agora vamos instalar o pacote de idioma português. Ele dá uma mensagem de erro no final aqui da instalação do pacote de idioma, mas é normal, tá? Agora vamos abrir outro arquivo de texto, mas não para editar. A gente vai ver qual que é a senha do nosso banco de dados, tá? Descer até o final. Tá nessa parte aqui, olha. Entre user não, entre PES, user e usuário, né? Aqui entre PES, essa é a senha. Nós vamos clicar com o botão direito aqui para salvar a senha. Não precisa salvar nada aqui, né? Porque a gente não fez nenhuma mudança. Vamos só apertar Ctrl X. Beleza. E agora nós vamos conectar via navegador na nossa máquina virtual. A gente tem que pegar também o IP, né, da máquina virtual. Vamos ver aqui. 192.168. Meio difícil de enxergar, né? 100.91. Agora nós vamos colocar 2 pontos e 8080, que é a porta do staff. Beleza?
Aqui nós vamos colocar Koha Library, que é o nome padrão de usuário, e nós vamos pôr a senha. Beleza? Vamos colocar aqui em português, já está selecionado. Vou deixar aqui em tela cheia para ficar mais fácil para ver, né? Vamos em continuar. 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 Para o próximo passo. Sistema Mark 21, que é o mais usado no Brasil, e Mark mais na Europa, né? Vamos manter esse daqui. E aqui tem alguns módulos secundários, então você vai ler certinho o que cada coisa faz e vai selecionar aqueles que você acha melhor. Importar. Demora um pouquinho. Beleza. Esse é o processo de integração. Escrever o seu nome. Primeiro sobrenome. Nome. O número da carteirinha, acho que o 2 é sempre do admin, né? Vou colocar o 2. O 1 é sempre do admin, então vou pôr o 2. Biblioteca, ele vem como as bibliotecas fictícias, né? Eu prefiro é na opção anterior, né? Mas, enfim, é só não habilitar. Senão você cria uma biblioteca, você cria a biblioteca mesmo. É o nome de usuário, vamos por bibliotecário. Fazer uma senha forte, porque ele vai estar exposto à internet, né? Beleza, enviar. A senha de conteúdos, caracteres e letras maiúsculas. Ok. Beleza, salvar a senha. Aqui você vai pôr conforme a sua biblioteca, conforme os parâmetros da sua biblioteca, né? De empréstimos permitidos e tal, do período de empréstimo. Vamos enviar. Comece a usar o Corra. Uhum. Beleza, aqui você já pode usar ele normalmente, só que ele não está exposto à internet, né? Então ele não vai aparecer na rede global de computadores. Ainda, né? A gente vai configurar o Cloudflare, daí isso vai ser possível. Mas agora eu gostaria de mostrar como se faz para recuperar um banco de dados para quem já tem uma instalação anterior. Nós precisamos dar o comando spc. Precisamos primeiro, obviamente, do arquivo de banco de dados, né? São esses arquivinhos aqui. Precisamos mudar o nome dele, renomear, renomear. Precisa estar escrito corra underline library.sql. Então vamos tirar essas outras informações aqui. Beleza. Para ficar mais fácil, nós vamos pôr ele na raiz do disco C do Windows, para ficar mais fácil de passar o banco de dados para o servidor. Disco C, continuar, beleza. Vamos copiar aqui o comando, PowerShell. Só que a gente tem que configurar certinho aqui os parâmetros, né? Primeiramente, onde que ele está localizado. Para saber onde ele está localizado, a gente pode arrastar ele para cá, para o terminal.
Disco C, Koha Library, beleza. Tem um espaço, né, entre a dependência que está no nosso computador pessoal e no servidor. Daqui a gente vai colocar o nome do usuário Linux, que é servidor. Vamos pôr também o IP. Opa. Beleza. Ele tem pasta home? Tem. Tem pasta home. Então a gente vai manter assim. Vai colocar aqui servidor. Vamos ver se funciona de primeira. Muitas vezes não funciona de primeira esse tipo de comando. Yes. Deu certo de primeira. Legal. Vamos digitar a nossa senha. Opa. Erro no nome. Eu vou dar um corte, eu vou ver o que eu fiz de errado, daí depois eu volto. Eu descobri qual foi o erro. O problema é que a gente estava pelo SSH no Linux. Na verdade, a gente devia estar direto no PowerShell. Então a gente fecha o SSH e abre o PowerShell de novo. Foi um erro bem bobinho, na verdade. Vamos mandar o arquivo assim, sem entrar no SSH. Ok, vamos digitar a senha. Está transferindo o arquivo. Rapidinho, beleza. Agora a gente volta para o SSH. Ok. Vamos colocar sudosu de novo, para dar privilégio de administrador. Ok. Agora a gente vai tirar aquele banco de dados provisório. Digitar a senha. Substitui o banco de dados. Agora senha de novo. Beleza. Agora vamos reindexar. Dependendo do tamanho da sua biblioteca, do tamanho do acervo, pode demorar bastante tempo. Então eu vou fazer um corte, depois que terminar eu volto. Beleza, a reindexação terminou, agora a gente pode entrar com a conta que foi recuperada pelo banco de dados. Tudo certo, mas agora ainda falta expor esse servidor para a internet, né, de forma segura. A melhor forma de fazer isso é através do Cloudflare. Muitas redes privadas, tanto por parte do roteador como por parte do provedor de internet, é bloqueado, as portas são bloqueadas para que você justamente não faça um servidor caseiro. E o Cloudflare, o que ele faz? Ele faz um túnel entre a sua máquina e a internet, ele meio que faz uma ponte, né? Então, nós vamos primeiro no site do Cloudflare. Caso você não tenha uma conta, faça uma conta. Você pode integrar um domínio ou comprar um domínio, né? Os domínios eles custam mais ou menos de 50 a 60 reais por ano. É um valor bastante baixo. Você pode também ter um subdomínio gratuito. Eu vou explicar certinho como funciona.
mas eu recomendo mais que você tenha um domínio, porque é mais profissional, passa uma credibilidade muito maior você ter um ponto .org, por exemplo, para o seu site, do que um ponto .dpdns.org, que é o tipo de subdomínio que a gente vai usar. E é um valor também que é muito baixo, 50 centavos por ano, né? Mas tudo bem, eu vou ensinar como que faz o subdomínio gratuitamente. Você vai no site digitalplat, beleza? Se você não tem uma conta, faça uma conta. Daí, depois que você tiver a conta, vai registrar um domínio. Você pode ter até 2 domínios gratuitos. Primeiro vem um domínio, você consegue o segundo clicando nesse link. Aí você vai clicar na estrelinha aqui, eu já cliquei, né? Daí vai clicar aqui para verificar. Eu já tenho um domínio feito, se eu não me engano. Meus domínios, tem um domínio. Vamos registrar outro domínio. E nós temos 2 opções gratuitas. Temos o .dpdns e temos o .qzzz.io. Eu prefiro esse daqui, eu acho mais esteticamente melhor. Mas enfim, vai do gosto. Você pode escrever qualquer coisa. Biblioteca é o meu nome, não pode ter letra maiúscula. Biblioteca Paulo. Clicar aqui, vamos ver se ele está disponível. Beleza, ele está disponível. Agora nós vamos voltar ao Cloudflare. Primeiro vamos copiar aqui o nosso subdomínio. Vamos voltar aqui, integrar um domínio. Colar aqui, continuar. Plano gratuito. Continuar para ativação. Confirmar. A gente vai pegar esses 2 links. Copiar o primeiro link, vir aqui no site de novo da Digitalplat. Vamos colar aqui no nome do servidor 1. Vamos pegar aqui esse segundo, colar no nome do servidor 2. Beleza. Daqui a gente vai colocar em registrar. E aqui a gente vai atualizar meu name server. Beleza, vamos ver se já está integrado. Acho que demora um pouco. Servidores como inválido. Vou ver qual é o problema e eu logo volto. Beleza, ele só demorou um pouco para integrar, mas depois de aguardar um pouco ele já está integrado e ativo. Agora nós vamos em Zero Trust. Vamos em redes, conectores. Vamos adicionar um túnel. Cloudflare, esse daqui. Túnel da biblioteca, qualquer nome. Túnel da biblioteca. Beleza, salvar túnel. Vamos clicar aqui em Debian 64-bit. Vamos copiar esse texto aqui, vamos colar direto no SSH do servidor. Certinho, agora a gente vai colocar o token nesse aqui de baixo, tá? Copia esse e cola. Beleza, tá até aparecendo aqui que já está ativo. Vamos para o próximo. Agora a gente coloca o nosso túnel. Nós vamos selecionar aqui o subdomínio que a gente fez, Paulo Biblioteca. Nós vamos escolher HTTP. Nós vamos colocar aqui
localhost, 80. 80. Tem que pôr o HTTP, né? Não, já tá aqui, já tá certo. Localhost, 2.80. Tá certo, vamos lá, concluir configuração. Ok, já está íntegro. Vamos aqui de novo para configurar. A gente vai pôr daí o staff também. Vamos adicionar uma nova rota. Vamos colocar aqui o subdomínio que a gente pegou. Vamos pôr alguma coisa antes, sistema. Precisa ter isso, né? Senão não podem, os dois não podem ser exatamente o mesmo domínio, né? Esse aqui é HTTP, localhost, esse aqui é 8080. Beleza, salvar. Pronto. Voltar. Vamos ver se funcionou, né? Eu vou ver o que eu fiz de errado e já volto, beleza? Beleza, pessoal? Eu reiniciei o servidor e agora está funcionando. Tanto o OPAC como o Staff estão funcionando normalmente. Com o nosso domínio do Cloudflare, pelo túnel, beleza? Agora nós vamos fazer com que o nosso site, o nosso OPAC, apareça no Google para pessoas que pesquisem sobre a biblioteca encontrarem. Nós vamos aqui no Cloudflare, vamos pesquisar aqui DNS registro, uma coisa assim. DNS registro, selecionar aqui o nosso subdomínio, registrar, adicionar um registro, aqui você vai pôr arroba, e aqui você, só um pouquinho, você precisa copiar, né, o seu subdomínio, e vai precisar ir nesse site aqui, que é o Google Search Console. Iniciar agora, nessa opção, vamos colar aqui, continuar, daí você vai copiar isso daqui, vai colocar aqui, vai colar e vai salvar, beleza? E daí depois de alguns dias, se não me engano, 2 semanas, o seu site já vai estar no Google. Agora vamos falar sobre os backups, uma parte muito importante. O backup manual é feito através desse comando, depois você vai ter que digitar a senha e ele vai ficar na pasta do seu usuário daí. Mas nós vamos configurar os backups automáticos no Google Drive. Nós vamos precisar entrar pelo SSH dessa forma diferente aqui. Vamos aqui, vamos fechar e entrar de novo no PowerShell. Deixa eu ver aqui certinho como é que é. Aqui. Opa. Digita a senha. Se não usar o SSH desse jeito estranho, infelizmente não dá para fazer a configuração. Por o sudo de novo para dar o privilégio de administrador. Beleza, certinho, já está o root. Sudo apt update. Estou confundindo aqui. Esse daqui mesmo. Ok, tá certo. Vamos atualizar.
Só tá me confundindo aqui o outro terminal. Eu já até tirei o exemplo. Sudo apt upgrade para instalar a atualização. Beleza. Agora vamos instalar o rclone, que ele é responsável pelos backups. Ok, vamos configurar o rclone. Vamos digitar N para um novo. Vamos colocar G Drive, assim, desse jeito. Vamos procurar aqui o 18 é o Google Drive. Dá para fazer backup para outros serviços de armazenamento em nuvem, tá? 18. Aqui, Enter, Enter. 1, que é para dar acesso total. Enter. A configuração avançada não. Configuração automática sim. Beleza, ele vai dar aqui para a gente um código, a gente vai ter que colar no navegador. Continuar. Sucesso, deu certo. Ok. Aqui vamos digitar yes. Yes de novo. Vamos sair da configuração, já está certo. Agora nós vamos precisar fazer uma pasta com esse comando aqui. Só vamos mudar o nome aqui para o nome do servidor, né? O nome de usuário do Linux, que eu escolhi que é servidor. Beleza. Agora a gente vai abrir esse arquivo aqui. De novo, colocar o nome que eu escolhi para o Linux. Ok, vai abrir aqui o arquivo de texto. A gente vai colar isso daqui. Agora que eu percebi que a gente precisa pegar a senha primeiro, né? Vamos primeiro pegar a senha, então. Ok. A gente tem que pegar aquela senha que a gente tinha encontrado, tá? Aqui. Vamos de novo naquele arquivo. Vamos colar. Opa, colei a senha, tudo bem. Vamos deixar mais para o final ela. Depois a gente remove e faz certinho, tá? Copiar tudo isso daqui. Tem aqui embaixo. Ok. Copiar a senha aqui de novo. A senha ela vai. A senha ela vai aqui. Beleza. Vamos ter que pôr o nome do nosso usuário Linux aqui, que é servidor, o nome. Ver se falta mais alguma coisa. Tá tudo certo, agora a gente vai clicar Ctrl O, Enter e X para sair. Agora a gente vai fazer o crontab, é o cronograma, né? Vamos selecionar o nano 1. A gente vem aqui no final. A gente copia aqui. Vamos colar aqui. Dá um espacinho aqui. Vamos colocar uma data próxima para testar se ele está funcionando. Importante a gente ver se o nosso servidor está com a data correta também. A data está errada. Eu tinha colocado em algum lugar sobre a data.
Eu vou fazer um corte e eu vou ver como que eu conserto a data. Beleza, voltei, agora eu descobri como corrige a data. Vai precisar desse comando aqui. Sudo dpkg tracinho reconfigure espaço tz data. Ok, daqui a gente vai escolher América. São Paulo. Agora vamos ver a data de novo. Agora está configurado corretamente. Nós vamos voltar para o nosso cron para a gente testar se o backup está indo correto. A data próxima, vamos colocar 19h46. Lembrando que é primeiro os minutos e depois a hora, né? E aqui a gente tem que alterar aqui para servidor, né? Colocar o nome, senão não vai funcionar. Agora só que eu percebi. Beleza, Ctrl A. Segundo é para dar permissão. Então você vai pegar esse comando, vai mudar aqui, colocar o seu nome do usuário Linux para dar permissão. E o backup ele foi bem sucedido, olha. O backup ele foi corretamente para o meu Google Drive. Agora algumas configurações secundárias. Vamos ativar o PLEC, ele faz com que o corra seja muito mais rápido. Ele pode aumentar um pouco o consumo de memória RAM, mas a diferença de velocidade é realmente bem grande. Beleza, ele está ativo. Agora a gente vai instalar o módulo de adesivos. São os adesivos, por exemplo, que fica na lombada do livro para localizar ele, ou adesivo de registro que coloca os códigos de barra. Você vai precisar desse programinha aqui, o Glabels. Vamos aqui em Sim para confirmar a instalação dele. Beleza, instalado. Esse aqui é um módulo que envia e-mail para os leitores. E-mails para quando você cadastra ele, ele dá um e-mail de boas-vindas. Também, se eles esquecem o livro, ele manda um e-mail lembrando, mas para isso você também precisa configurar no Corra. Ele tem a opção de, como é que é? Gatilhos? É uma coisa assim que você vai precisar configurar. Site de internet, servidor, ok. Aqui ele vai enviar toda segunda-feira às 8 horas daí. Vamos voltar para o Cron Tab, né? Para fazer um cronograma para mandar e-mails. Isso é opcional, pessoal. Isso não é tão necessário quanto o backup automático, que realmente é muito importante. Beleza? Ctrl O, Enter, Ctrl X para sair. Voltando agora, desculpa pessoal, eu cometi um erro aqui. Esse aqui é um outro cron que é para limpeza do banco de dados e tal, limpa logs, e restaura assim qualquer errinho que tiver nas tabelas, tá? E eu acabei fazendo ele errado. Nós vamos abrir isso daqui com o Nano. Vamos colar isso daqui, colocar a sua senha do MariaDB. Ok, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Tem que dar permissão. Beleza. E agora a gente vai no Chrome.
E vamos colar isso daqui. Ok? Para manutenção periódica do banco de dados. Agora, configurações de segurança. Esse daqui ele protege as portas do seu servidor que estão abertas. O Failban ele impede com que hackers tentem várias combinações de senha para tentar adivinhar a sua senha, né? Que é ataque de força bruta. O Clamav daí ele é um antivírus. Sim. Beleza. Agora uma parte meio delicada que é o firewall. Tem um problema de você acabar fechando as portas do firewall e você acabar não conseguindo entrar mais nele, né? Nem pelo SSH. O SSH, no caso, ele usa a porta 22. Então, eu tenho esse comando aqui que ele, se depois de 10 minutos acontecer alguma coisa, ele volta ele tira, né, daí o firewall, desabilita o firewall, daí você teria que desabilitar ele de novo, né? Então, daí, por exemplo, depois que deu os 10 minutos, daí você colaria o comando de novo. Mas para não perder tempo, eu vou colar direto já. Beleza? Se você usar portas diferentes, você vai ter que trocar elas aqui, beleza? Ok, agora nós vamos habilitar ele. Sim. Às vezes está funcionando, porque às vezes quando habilita o firewall, ele acaba travando, né, o PAC e o Corra. Vamos ver aqui. Beleza, tá certinho. Tá funcionando perfeitamente, pessoal. Já tá mais rapidinho, que tá com o Plex, né? Tá tudo certo, tá tudo muito legal, funcionando muito bem. Vamos atualizar mais uma vez, só para usar esse comando aqui, ele atualiza o sistema. Tá tudo perfeito, pessoal. Eu espero que esse vídeo seja de utilidade. Mesmo que sim, não tenha muitas visualizações, para mim, se ajuda uma pessoa, para mim eu já estou feliz, tá? Caso você tenha alguma dúvida, caso você queira me corrigir em alguma coisa, alguma sugestão, pode deixar nos comentários. E é isso aí. Tenha um bom dia.